Estar aqui com vocês, conhecendo essa linda igreja, esse lindo povo. Conhecia vocês de ouvir falar, como disse João uma vez. Hoje os nossos olhos veem. Amém? Estava acompanhando a movimentação de vocês pelo Instagram. O povo dinâmico. Glória a Deus, viu? Fico feliz de estar aqui com vocês, poder estar servindo a vocês nesses 3 dias. Estou com a minha esposa, Geise, fique de pé, rapidinho. Pode sentar, irmão. A minha caçulinha Késia, vocês já estão vendo ela em pé, nem mandei levantar, ela já está levantada, irmãos. E nós temos 3 filhinhas, acho que vocês devem ter visto alguns. A Késia, mês que vem faz 2 aninhos. Andressa, ano que vem, fevereiro, dia 7. Dia 7, Geise? Geise, dia 7, né? Andressa? É um negócio complicado de homem guardar a data, né? Andressa faz 8 em fevereiro e Melissa faz 10 em fevereiro. Nós vamos fazer 12 anos de casados. Que data é hoje, irmãos? 13? Amanhã a gente faz 12 anos, olha. Eita, coisa boa. Amanhã, Jesus, 12 anos de casados. Para a glória do Senhor Jesus, irmãos, amém? Atualmente a gente mora em Piaçabuçu, para os que não nos conhecem. Vamos fazer 7 anos ali à frente da igreja, da primeira igreja batista. E nós somos sergipanos. Quem conhece Sergipe aqui? Quem já foi em Sergipe? Conhecem? Coisa boa. A gente é de uma cidadezinha chamada Santana do São Francisco. Vocês já ouviram falar? Não, ninguém. É a cidade do artesanato. Você quer comprar artesanato? Baratinho é ali, irmãos. Coisa mais linda, um mais bonito do que o outro. Assim, jarros, essas coisas. Tudo é feito lá. E ali é uma cidade, muitos artesãos. Nós moramos ali a nossa vida inteira. Geise me conquistou ali, né, Geise? Eu me rendi, irmãos, eu não aguentei. E nós aqui estamos. Graças a Deus. Agradecer a Márcio, o irmão Márcio, pelo convite a essa igreja, a irmã Vanessa. Nem Salomão em toda a sua glória, irmão, comeu um jantar daquele que eu comi hoje. Diga amém, irmãos. Meu Deus. Hoje eu vou dormir pensando. Queridos, Deus é bom, amém? Deus abençoe o Ministério do Louvor. Cadê o povo? Lá acontece isso também, irmãos. Eu digo, olha. Aí eu digo, Thomas, vai, prepare o hino. Eu olho para Thomas está sentado perto da namorada. Eu disse, não, rapaz, fique comigo ali. Sai não, me deixe só não. O pastor Agnaldo, né, com sua esposa. Adi e eu falei Agnaldo lá em Piaçabuçu, eles foram lá. É o irmão. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela recepção. Estiveram lá conosco em Piaçabuçu. Queridos, um tema, eu louvo a Deus por Ele ter dado a vocês um tema tão pertinente, tão bíblico nos dias de hoje, né? Enquanto a gente está vendo uma apostasia tremenda, uma apostasia na palavra, e quando se abandona a palavra, a fé já foi embora há muito tempo. Eu louvo a Deus por vocês estarem trabalhando um tema que Ele não falhou. Eu digo mais, Ele não falha. E melhor, Ele não vai falhar. Amém? Vamos ler o texto, Romanos capítulo 9. Eu queria, por favor, que você ficasse só um minutinho de pé. Capítulo 9 de Romanos. Vamos ler do versículo 6 ao 13, amém? Obrigado. Quando vocês encontrarem, digam amém. Dê um sinal para mim. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia, que a gente espera. Todo mundo encontrou. Está escrito assim, irmãos:
E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas os da descendência de quem? Da promessa. E o texto diz: porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas Rebeca, ao conceber de um só, Isaque nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que nos chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Coloque a mão assim no seu peito, queridos. Pai, graças nós te damos por mais uma oportunidade de aqui estarmos em tua presença, Senhor. Ah, Jesus, quantos desceram à sepultura nesse tempo, e o Senhor tem nos guardado. Nós te louvamos porque o Senhor é o nosso Deus, és o nosso Senhor e Salvador, é o Pai que tem nos guardado e tem nos livrado. Pai, que em nome de Jesus o Senhor venha nesses dias sobre nós, Senhor, que a tua vontade se estabeleça, venha o teu reino sobre Palmeira dos Índios, que a sua vontade se cumpra aqui como é planejado no céu. Senhor, em nome de Jesus, não adiantaria aqui estarmos se o Senhor não estivesse, porque esse culto é para o Senhor. Guarde o nosso coração, Senhor, não permita que nenhuma preocupação das coisas lá fora venham roubar a semente do Evangelho, da tua palavra. Eu oro para que cada coração seja uma terra boa e fértil, que esta palavra possa, meu Deus, encontrar terras assim, que possa crescer, que possa multiplicar e que possa, Senhor, ser alcançada por outros. Guarde o coração do teu povo, a mente, Pai. Que em nome de Jesus esses sejam dias de revelação do teu Espírito pela sua palavra a cada coração. Oramos e pedimos a Deus: tenha liberdade em nosso meio, porque como já foi falado, Senhor, aonde o Espírito de Deus está, a liberdade. Tenha liberdade, Senhor. Faz como tu queres em nós. Que este lugar e o teu povo seja incendiado pela chama do teu Espírito, trazendo vida, levantando os caídos e revigorando as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Nós não aceitamos nenhuma manifestação do inferno para tentar atrapalhar, para tentar impedir a manifestação de Deus, porque a palavra diz, Senhor, a tua palavra, que agindo Deus, quem impedirá? Obrigado, Jesus, por tudo. Amém. Pode sentar, irmãos. Aleluia. Irmãos, é tão bom estar em ambientes que você sabe que Deus está, e que você sabe que o lugar onde Deus está, ele não é um lugar normal, amém? Ele não é natural, ele é algo diferenciado, porque a riqueza que nós temos como um povo de Deus não é o ouro nem a prata, é a presença de Deus. É o selo de Deus em nós, é o penhor, é a garantia que Ele nos deu da vida eterna. E sabe, irmãos, eu meditei um pouco nesse texto,
esses dias e o Senhor, Ele falou comigo algumas coisas pela palavra. Primeiro que quando se fala em não falhou, como bem apresentado aqui a princípio, eu até achei estranho. Alguém se levanta e começa a falar desse jeito e já começou. Muito bem bolado, irmãos, parabéns, viu? E eles falando aqui, não falhou, porque a palavra lá em Jeremias diz assim, não falhou, porque lá em Gênesis Deus disse haja. Sabe, irmãos, e isso é algo que precisa queimar nos nossos corações. Porque se tem uma das coisas que nós, como povo de Deus, não podemos duvidar, é da fidelidade de Deus, a sua palavra. Se tem algo que não pode roubar a nossa certeza, é daquilo que já está escrito. Sabe, e quando eu vejo Deus falar algo, e você vai entender, desde o livro de Gênesis, quando Deus fala, percebam uma coisa, Deus, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Deus disse, haja, como diz o Matuto, e agia, e ageu. Deus dizia, haja e ouve. Deus disse, haja luz, haja separação da luz das trevas. Ele foi criando todas as coisas pelo poder da sua palavra. E pelo poder da sua palavra Ele criou as coisas. Mas percebeu uma coisa, quando Deus foi criar o homem, Deus não criou como Ele criou as coisas. Percebeu isso? Deus não disse para o homem, haja agora um homem, ou se forme um homem. Deus fez assim? Não. Como é que Deus faz o homem? A Bíblia vai dizer que Deus, Ele faz o homem do pó da terra. E percebam, isso mostra o quanto que o nosso Deus é um Deus relacional. Porque diferente de coisas, foi você na criação de Deus. Sabe o que é interessante em Deus, irmãos? Que Deus, Ele pela sua onisciência, Ele já sabe até o último dia de existência. Deus, Ele é o Cronos, e Deus é o Kairos. O Kairos é o tempo oportuno, enquanto que o Cronos de Deus, ele é o tempo que Deus determinou para tudo. Então, quando a gente fala assim no tempo de Deus, a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro, Salmo 139, a palavra que está escrito, ela diz assim, e quando o meu corpo e o seu corpo, igreja, ainda não tinha forma, Deus, Ele tinha escrito a nossa história. E a Bíblia vai dizer assim, que no seu livro foram escritas todas estas coisas. Diga para quem está pertinho de você, diga, você está aqui hoje adorando ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, porque está no plano de Deus. Irmãos, não existe nada melhor do que você fazer parte do plano de Deus. Não existe nada melhor do que você dizer, olha, a minha vida não foi um acaso, a minha vida é um propósito. Você não nasceu por um acaso, você nasceu porque Deus quis, porque estava no plano de Deus. Deixa eu contar só um pouquinho da minha história para você entender. Quando eu tinha 7 anos de idade, irmãos, sabe essas redes de fio aí que passam lá, aqueles 4 fios? Se vocês depois quiserem ver de perto, está aqui, irmãos. O povo mais velho diz, isso aí é astúcia do cão, né? Eu com 7 anos pego uma vassoura. Estavam construindo um supermercado nessa época, lá no interiorzinho onde a gente veio. 8.000 habitantes, é pequenininho. Piaçabuçu 18, pequeno também. E lá, interior, era aquela coisa, o povo constrói, não tem autorização de nada, de construtora nem nada, não tem fiscalização. E daí tinha uma escada, e a gente criança sobe ali naquela escada, e está lá na lajezinha, na parte de cima. Eu pego uma vassoura e pego no fio e pá! Eu passei, irmãos, verdadeiramente pelo vale da sombra da morte. Apaguei, eu não lembro de nada. A língua enrolou. Minha mãe fala que o povo junta, aí eu estava apagado. Um médico que trabalhava na farmácia do meu avô vai lá, minha língua estava enrolada. Eu fiquei durante muito tempo da minha adolescência falando que 3, 4.
Sabe, eu tive algumas consequências. E dali, Deus, Ele me permite viver. Pensem comigo, parece engraçado, mas é verdade. A minha história. Parece mentira, melhor dizendo. Quando eu tinha no ano de 2008, eu tenho 34 anos hoje. No ano de 2008, descendo de moto, estava trabalhando, estou descendo uma ladeira, e em frente ao cemitério, diga misericórdia, em frente ao cemitério, eu estava na minha mão descendo, tranquilo, irmãos, em paz. Quem tem moto aqui, irmãos? A terceira marcha não é devagarzinho, irmãos, no máximo 40, né? Já pede marcha, né? Já está morrendo pedindo marcha. Eu estava descendo devagarzinho na paz do Senhor Jesus, irmãos. E um rapaz estava no acostamento, na contramão. E quando eu chego em frente ao cemitério, esse cidadão sai do acostamento, da contramão, e vai passar para a mão dele, irmãos. Quando ele vai passar, eu só lembro que eu disse assim, eu ia dizer, ai meu Deus. Quando eu disse, ai, eu já estava me levantando. Eu vou ir daqui para ele. Como é seu nome, irmão? Como é seu nome? Seu nome? Felipe. Eu vou ir daqui para Felipe, irmãos. E quando eu me levanto, que eu olho para cima, eu sem entender nada, eu disse, o que está acontecendo? Quando eu olho para cima, está lá um rapaz no chão estirado, colocando sangue pela boca. E eu vou ir daqui para o Felipe ali, irmãos, numa pista, sem capacete, e eu não tive um arranhão, irmãos. Você sabe o que é um arranhão? Irmãos, que caiu em pista, até você caminhando, se você cai, você se rala. Eu voei longe, a moto ficou. E quando eu volto, o rapaz está lá colocando sangue, e o sangue está voltando, vindo e voltando. E daí eu vou virar a cabeça dele, não era para ter mexido, né? Mas eu viro, aí ele bota o sangue para fora e ele começa a respirar. Ele respira, eu disse, está vivo, graças a Deus. E daí eu vou para o hospital e ele vai também. E quando eu estava lá com meu pai era delegado, mas já estava aposentado nesse tempo. E meu pai chega lá, minha mãe, e daqui a pouco a enfermeira chega e vai dar notícia perto da gente, o seu parente morreu. Eu parei, eu disse, como assim dentro de mim? Como que isso pode acontecer? Como que ele caiu no mesmo lugar? Ele não voou, a moto bateu e as motos ficaram ali, ele só fez cair assim, não teve nada também. E Deus me dá mais um livramento. No ano de 2012, estou na minha casa, eu e minha esposa, e de repente eu sinto uma dor assim para a minha barriga, aquela dor de fazer xixi, muito forte para a minha barriga. Aí eu volto do banheiro e eu digo, Jesus, minha barriga ainda está doendo muito aqui. Ela, rapaz, vá no hospital. Irmãos, e quando eu chego no hospital, que o médico vem, não é nada não. O médico sai, quando o enfermeiro chega, ele topa aqui na minha barriga, aperta. E quando ele solta, eu não sei como é dor de faca, eu não sei. Mas parecia que alguém estava enfiando uma faca na minha barriga e tirando, a dor era muito grande. E daí fizeram um exame de sangue e disseram, você tem que ir agora, urgente, para Aracaju fazer uma cirurgia. Eu não imaginava o que era. A apendicite já estava estrangulando. A gente ia gastar de Neópolis para Aracaju, Hospital João Alves, 2 horas de relógio. E ali faço uma cirurgia nas pressas. Não foi aquele cortezinho aqui que todo mundo tem, 2 dedinhos, 3 dedinhos, não, precisou rasgar mesmo. Rasgou, passou por cima do umbigo com tudo. Eu disse, esse médico é machante, meu irmão, só pode. Me rasgou todinho para tirar uma apendicite, uma tripinha. Mas já estava no limite. E como vocês sabem, nesse ano, ou alguns sabem, eu contraí a Covid-19 em maio. E daí, na minha cabeça, seria algo normal, seria mais uma doença que ia tomar os remédios, o protocolo dado pelo médico, e daí eu iria para minha casa, estaria sendo medicado e seria tratado.
Só que quando eu chego lá, irmãos, durante a semana eu passei muito mal. E quando foi na terça-feira, isso depois de uma semana, na terça-feira, uma enfermeira, ela disse assim: pastor, você tem que procurar algo mais sério, uma tomografia, alguma coisa do tipo, porque você não tem melhoras. Irmãos, eu tive um soluço tão terrível que era um grito. Imagine um grito assim de soluço. Eu digo, vou morrer. E a gente indo para o hospital e esse soluço muito alto, irmãos. E minha esposa filma, depois eu assistindo esse vídeo, eu disse, meu Deus, isso é o soluço da morte que quer me levar. E quando eu chego lá no hospital, a médica vê a minha saturação, ela diz, você vai ficar internado. Amanhã você faz a tomografia e depois você vai embora. Só que quando eu estou ali, irmãos, a minha saturação baixa muito. E se agravou tanto que quando eu fiz a tomografia, cheguei numa terça, quando eu faço a tomografia numa quarta-feira, o meu pulmão já estava 50% comprometido. E eu vou para Arapiraca, minha esposa está na porta ali do hospital, em Penedo, esqueci o nome. E quando eu saio sem conseguir falar. Eu olho para ela, a minha vontade de dar um abraço, beijar. Eu senti que eu ia morrer, irmãos. E daí quando eu vou falar, eu não consigo, ficar vendo tosse e tal. Quando eu chego no hospital, eu passei os piores dias da minha vida. Eu pensava assim, eu dizia, não, eu faço exercício, eu não me alimento tão bem não, eu como muita coisa, muita bagana. Mas a gente faz exercício, faz caminhada, faz uma academiazinha, embora não pareça. Não vai ser tão pesado não. E daí eu sou surpreendido. Porque, irmãos, não tinha um jeito para respirar. Era de um lado, era de outro. Não conseguia ficar assim. Se ficasse assim, deitado assim, comprimia ele, era pior. O jeito era ficar de lado. Eu não conseguia ir no banheiro. Eu não conseguia tomar banho. Era tudo na maca. Tudo era enfermeira. Comia deitado, bebia água deitado, fazia as necessidades deitado. Tudo. E eu fiquei pensando, Deus, o Senhor me trouxe até aqui para morrer nesse estado, nessa situação. E querendo ou não, essa doença ela é tão terrível que você não pode ver família, você não pode ver ninguém, e você fica sozinho naquele lugar. Eu pensava na minha esposa, eu pensava nas minhas 3 filhas, eu pensava na família. Eu dizia, eu não consegui dar nenhum abraço na minha mãe, nas minhas filhas. Simplesmente a gente sai nas carreiras e a gente está aqui em um lugar desse. Isso numa quinta. Numa sexta-feira, irmãos, eu comecei a ter delírios. Sabe quando a sua mente, não sei se vocês já tiveram isso, é terrível, eu nunca tive isso na minha vida. Eu fechava os olhos, parecia um filme de terror. Eu dizia, Deus, o que é que está acontecendo? Não, eu sou seu. Por que isso está acontecendo? E eu já estava com medo, já sem querer fechar os olhos, de tanta agonia. E de repente a minha esposa já estava sentindo de lá que um irmão de Santa Catarina já liga para outro desesperado, está acontecendo alguma coisa com o Joelson, porque eu estou muito incomodado daqui. Minha esposa também entra de lá e diz, eu também estou sentindo daqui. A outra irmã lá também diz, Geise, como é que ele está? Ela diz, eu não sei, mas ninguém está conseguindo dormir. Irmãos, e quando amanhece no sábado, da sexta para o sábado, foi a pior noite. E daí eu disse, Deus, me dê só uma palavra. Se o Senhor me der uma palavra, eu me acalmo. Seja para me aprovar, seja para me reprovar, seja para sim, seja para não, me dê uma palavra. Eu nunca li o Salmo 118. E o Espírito Santo disse, lê o Salmo 118, verso 17. Está com sua Bíblia, irmãos? Salmo 118, verso 17. Aleluia. Quando eu li essa palavra, irmãos, Jesus, que alívio. Diz assim,
não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Eu digo, ponto. Geise, consigo um celular com o enfermeiro, vou morrer mais não. Vai ficar viúva não, viu? Vou morrer mais não. Porque Deus me deu uma palavra e eu vou ficar nessa palavra. E ponto. O inferno até ontem tentou causar medo, causar dúvidas. Mas queridos, quando você está debaixo de uma palavra, passe os céus, passe a terra, mas a palavra não vai passar. E daí a gente começa a entender que Deus, Ele tem os seus processos para trabalhar em nós. Eu tenho certeza que vocês que aqui estão e alguns que não puderam vir, já devem ter dito: Senhor, envia-me a mim, assim como o Senhor falou, como Isaías disse. Ou como alguns homens de Deus disseram: eu estou aqui, Senhor, eu estou disponível, eis-me aqui. Mas deixa eu dizer para você uma coisa: antes de Deus fazer por meio de você e de mim, Ele primeiro vai fazer em você e em mim. Eu acho que vocês já devem ter ouvido sobre a palavra lá que Deus dá para Jeremias, capítulo 18. Quando Jeremias desce a casa e ali eu vou falar contigo. Deus dá uma palavra, sim ou não? Porque a palavra de Deus não falha. Já ouviu aquele ditado que assim, olha, Deus tarda, mas não falha? Já ouviu? Está errado. Deus nem tarda e Deus nem falha. Deus tem o tempo, o dia e a hora certa de fazer. Amém? Como eu falei no início, irmãos, eu venho de uma cidade que é uma cidade do artesanato. Deixa eu falar para vocês algumas coisas. A gente vê aquele homem simbolizando Deus ali, aquele homem que está numa roda, e ele está com um barro na mão, sim ou não? E com aquele barro na mão ele está fazendo uma obra. E o Senhor diz assim: o barro quebrou-se nas mãos do... Diga para quem está pertinho de você, diga: é melhor se quebrar nas mãos do oleiro do que lá fora. E quando esse barro se quebra nas mãos do oleiro, ele faz uma pergunta, ele diz assim: posso eu tornar a fazer desse barro um novo vaso, sim ou não? Irmãos, existe todo um processo. Porque a gente só olha para o barro, ele sendo reconstruído ali, e pronto, e o Senhor diz assim: a casa de Israel nas minhas mãos. Mas existe todo um processo, da mesma forma que existe todo um processo de Deus em nós. Por mais que a gente não queira compreender ou não compreenda, mas é necessário. Quando se fala que a palavra não falhou, o que Deus escreveu não falha. Eu vou explicar por que eu li o Salmo 139 para vocês entenderem que todas essas coisas foram escritas no seu livro. Se vocês forem observar o lugar que o barro ele é tirado, é um lugar totalmente desprezível. Eu esqueci de trazer fotos e alguns vídeos, irmãos, mas eu vou mandar, pastor, viu? Eu estive lá olhando, eu fiz alguns vídeos, fotos. É um local que ninguém dá nada. Sabe aqueles locais que tem mato, que todo mundo pisa e tal? É dali que é tirado. É um lago mesmo, uma lagoa. E quando ele é tirado, a primeira coisa que o ajudante vai fazer é pegar um ferro assim, grande, fino, e ele começa ali mesmo a fazer tiras batendo no barro. E dentro dessas tiras que ele vai fazendo agora, ele faz alguns bolos e ele vai colocando numa carroça. Aqui tem aquelas carroças com um jumentinho carregando, aqui tem, irmãos. Pronto, lá tem muito. Lá os burrinhos pequenininhos, 2, 3 meninos em cima de como é que esse burro aguenta. E daí eles levam para a olaria. Lá na casa do oleiro, ele não é pego e jogado logo na roda, não.
ele ainda vai ficar ali dentro, em um espaço aonde ele vai ser aguado. Depois ele pega aquele barro e eles colocam em um local que é para a máquina quebrar alguns caroços e o barro sair em bolos. Está pronto? Diga não. E daí, depois que ele pega aquele barro, eles colocam no chão. E sabe o que o ajudante faz no barro? Começa a pisar, começa a espalhar, vai pisando para quebrar alguns caroços que está dentro. E depois que ele amassa o barro direitinho, ele pega e joga numa mesa de pedra assim. O barro está pronto, diga não. E ele vai com as suas mãos amassar o barro. E quando ele vai amassando, ele vai vendo alguns caroços e ele vai tirando, amassa o barro. Chama-se de empelar. E quando ele está empelando o barro, ele dobra o barro, amassa de novo e vai tirando alguns caroços. Está pronto? Daí ele vai para o torno. E quando esse oleiro, ele pega o barro, que ele começa a construir, aí vem a história de Jeremias. O barro já passou por um processo, sim ou não? Está pronto? Perceba uma coisa. O texto vai dizer que o barro se quebra nas mãos de quem? Sabe o que quebra um barro? São alguns caroços que ainda não foi visto, está lá escondido. Porque quando ele é levantado, existe uma cana que ele coloca por dentro, a mão por fora, a cana por fora e a mão por dentro. A cana vai por fora e a mão do oleiro vai por dentro. Você entende isso? Diga: primeiro, Deus faz em mim, para depois fazer por meio de mim. E quando ele sobe, a mão dentro, a cana levantando, se houver algum caroço, ele atrapalha. Então é necessário ele passar a cordinha, tira o barro e ele fazer um outro. Sabe qual que é o detalhe de Deus nessa palavra? Não na parábola, nessa palavra. É que o texto vai dizer assim para nós: do mesmo barro ele faz um outro vaso. Sabe o que ele está dizendo? É que ele não vai lançar fora o barro. Ele não vai lançar fora você. Como um barro nas minhas mãos, assim é Israel. E daí quando ele constrói, o barro está pronto, o vaso está pronto, o vaso está pronto, ele vai para o sol. E quando ele pega uma rigidez, vai para um torno de novo, para raspar, tirar as cascas grossas, raspa para dar modelo no vaso. Depois que ele está raspado, está bem polido, está com uma tonalidade melhor, ele está pronto, ele vai para o sol de novo. Quando ele volta do sol, que já está seco, ele está pronto? Não. Ele vai para o forno. E no forno é o lugar que ele vai precisar ter um aquecimento adequado. Eu vendo meu sogro, pai de minha esposa, ele é artesão. Eu vendo ele lá queimando forno, irmãos, com óculos, afastado. Ele diz: olha, a gente não pode colocar muita lenha não, porque senão vai estourar as peças. A gente coloca uma assim e a outra assim. Aos poucos ele vai aquecendo as peças e ela vai ficando queimada. O que acontece depois que esse vaso está queimado? Ele vai entrar num processo de petrificação. Ele vai ficar assim, ó. Ele está pronto? Não, porque tem que pintar. Depois que ele é pintado, aí percebam,
Aí todo mundo que passa vai dizer assim: meu Deus, que vaso lindo, eu queria um daquele para mim. Se for uma mulher que gosta de arrumar casa, vai dizer: amor, compra um daquele para mim, pelo amor de Deus. Porque a gente olha depois do processo, a gente vê o quê? O resultado. E Deus, Ele está muito mais interessado de como nós estamos reagindo aos processos. Porque todos os processos que Deus Ele permite que a gente venha vivenciar tem um propósito. Porque depois que a peça ela passa pelo processo do fogo, sabe o ouro no fogo? O ouro no fogo, ele vai ser retirado as impurezas. Eu vou dizer para você uma coisa, jovem, senhoras e senhores presentes. Deus está usando do tempo que nós estamos vivenciando para fazer em nós. Porque depois desse processo Ele vai fazer por meio de nós, que é a igreja. Você já parou para se perguntar por que tudo isso está acontecendo? Como que tudo isso chegou de uma forma surpreendente para todo mundo? Vocês já se pararam para perguntar sobre isso? Meu Deus, eu lembro que nós estávamos num seminário de escatologia em Penedo, 2019. O pastor Edinaldo Carvalho, do Rio de Janeiro, estava dando um seminário bacana sobre a vinda de Cristo, sobre a tribulação, sobre o anticristo, sobre a besta que sobe do mar, da terra, e todo mundo empolgado. Meu Deus, que bacana vai ser a volta gloriosa de Jesus, como que vai acontecer o Armagedon, e como que Jesus vai voltar nesse momento, e Jesus vai com a palavra, com a espada da sua boca, vai destruir. E daqui a pouco a gente está todo mundo animado, estávamos certo para ir numa programação, junto com o pastor Jerônimo da Massagueira, alguns pastores, a gente vamos, essa programação, os pastores juntos, vamos. E daqui a pouco o pastor ligou: não vai ter mais não, porque tem uma pandemia aí, tem um vírus que não pode aglomerar, esse vírus mata. E a gente, não é possível, a gente estava todo mundo animado. Aí uns diziam: mas vamos fazer logo antes que se espalhe. Está começando agora, isso foi em março, acho que foi dia 20 de março do ano passado, 20 a 24. Não dá. E daí a gente foi pego de surpresa. Para a humanidade foi surpresa, mas Deus já sabia. E daí a gente precisa aprender algumas coisas com Deus. Se você for olhar na Bíblia, irmãos, jovens, quando a Bíblia fala, no texto que nós lemos de Romanos 9:6, vai dizer assim: não, embora alguns acham que a palavra tenha falhado, mas ela não falhou. Por quê? Porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como os descendência, os filhos da promessa. Escutem uma coisa, ele está dizendo: olha, nem todos que estão dizendo que são de Israel são israelitas. Nem todos que estão dizendo aí ser descendentes de Abraão são filhos. Paulo está sinalizando para nós que há 2000 anos atrás, irmãos, nem todos os que se consideravam israelitas eram. Nem todos os que eram descendentes de Abraão eram filhos da promessa. E passa-se 2000 anos, e nós estamos vivendo agora um momento que o mundo foi pego de surpresa. E sabe o que isso tem nos revelado, meus amados irmãos? Isso tem revelado o nosso coração. Deus tem revelado não apenas o coração do mundo, do homem mau, Ele também tem revelado o coração da igreja. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vamos comigo na palavra, Deuteronômio capítulo 8. Precisamos entender algumas coisas em Deus, irmãos. Deuteronômio capítulo 8. Queridos, talvez nessa noite você vai sair daqui um pouco constrangido com o amor de Deus. Sabe por quê? Porque eu creio que essa noite é uma noite cirúrgica de Deus em nós. Amém. Talvez Deus
não está respondendo à sua expectativa de você sair daqui, vibrando, pulando, meu Deus, não. Talvez essa noite Deus está colocando a mão dele, do Todo-Poderoso, dentro dos vasos, porque Ele quer fazer primeiro em nós. Diga amém por isso. Deuteronômio capítulo 8 diz assim: em diante, cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos. Para quê? Para quê, irmãos? Humilhar. Segundo, provar. Qual o propósito? Para saber o que estava onde, se guardarias ou não o quê? Queridos, muito mais importante, andam juntos, para você não me interpretarem mal, mas muito mais importante do que a palavra que você recebe de Deus é o que você faz com ela. Muito mais importante do que Deus falou muito no deserto com o povo, sim ou não? Só o que era mais importante não era simplesmente Deus falar. É muito mais importante, claro, Deus falar, ouvir a voz de Deus. Mas o que estava importando para Deus era o que o povo estava fazendo com aquilo que eles estavam ouvindo. E aqui o texto está dizendo, irmãos, que propositalmente Deus permitiu algumas coisas no povo, sim ou não? Porque o intuito de Deus era saber se eles iam guardar os mandamentos. Então a Bíblia está dizendo, Deus te humilhou, Deus te provou para saber aonde estava o coração de vocês, se vocês iam guardar a palavra, os mandamentos ou não. Então entendamos uma coisa, meus irmãos, jovens, se tem uma geração que eu acredito são em vocês. Lá eu digo para os jovens, meu filho, vocês vão incendiar esse tempo. É por isso que Deus está fazendo muito em vocês. É por isso que Deus está trabalhando, sabe? Eu vejo alguns jovens lá dizer, pastor, eu tive um sonho. Eu digo, diz. Aí eles contam um sonho, irmão, não vai um mês não, se cumpre. Eu digo, que geração é essa, meu Deus do céu? Que mimo é esse de Deus com esses meninos? Eu digo para eles, olha, vocês é que vão dar continuidade àquilo que Deus já começou. Mas escutem uma coisa, jovens, na mesma proporção que vem as lutas, as guerras, a mesma proporção vem aquilo que Deus vai fazer por meio de vocês. Então olha, se estiver acontecendo algumas coisas que têm fugido do teu controle, mesmo que Deus falou, não se preocupe que Deus vai estar no controle. E aqui ele está dizendo, foi para saber onde estava o teu coração. Mas entenda uma coisa, no 13 ele diz, ele te humilhou, te deixou ter fome. Deus fez de propósito. Deus é mau? Não, Deus é bom. Deus é pirracento? Não, Deus é bom, Deus é Deus. E ele vai dizer assim, e te sustentou com um maná que vocês não conheciam, nem os seus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Tire com gancho, Satanás, essa. Deus é bom, irmãos. Porque quando Jesus foi tentado lá no deserto, Mateus capítulo 4, a Bíblia diz assim, que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Aí o diabo vai tentar ele pela sua necessidade, ele teve fome. Então ele olha para uma pedra e diz, está vendo esta pedra? Se tu és o Filho de Deus, transforma ela em pão. Deixa eu dizer para você uma coisa, jovem. Você não precisa ter dúvida da sua identidade em Deus. Você não precisa provar para o diabo nem para ninguém. Você é filho. Você é filho e ponto. Aí Jesus diz, está escrito, nem só de pão.
Nem só de pão viverá o homem. Jesus recita isso aqui. Ele diz assim, Márcio, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Diga para quem está do seu lado, diga, você vive, depende da palavra que Deus te dá. Capítulo 6 de João, se vocês forem ver depois, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes. E daí uma grande multidão que estavam na multiplicação dos pães e dos peixes, agora estão lá. E Jesus está dizendo para eles, vocês não estão me buscando por causa dos sinais, mas sim por causa do pão. Se fosse hoje a gente dizer, seus interesseiros, manda esfomeado, querem mais pão, né? Querendo te come, né, irmãos? Deixa para lá. E daí, Jesus ele vai pregar um sermão baseado nisso. Ele diz assim, olha, eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão, que é a minha carne, e beber do meu sangue, tem parte comigo. Linguagem estranha, né? Aí muitos que estão ali estão dizendo assim, mas que conversa é essa? Comer a carne dele, beber o sangue dele. Jesus estava falando do pão que ele é, que vai nos saciar e que vai nos alimentar todos os dias, irmãos. E o sangue é o sangue da nova aliança. E Jesus vai lá mais na frente, ele diz bem assim, os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Mas aquele que quer comer a minha carne, ou seja, da minha vida, tem parte comigo. E mais na frente o texto vai dizer assim, irmãos, estou dentro da palavra, escute. Capítulo 6, versículo 60. E muitos dos seus discípulos já não andavam mais com ele. Duro é esse discurso, está ouvindo essas coisas. Aí Jesus olha para os discípulos e faz uma pergunta. Qual a pergunta que Jesus faz? Vocês, se fosse hoje, vocês, povo aqui de Palmeira, povo de Deus, quer acompanhar também eles? Jesus fez de propósito, porque ele queria saber onde estava o coração do povo. Jesus, ele dava um ensino teórico e ele queria ver na prática. Percebam nas histórias de Jesus, ele ensinava, vamos lá para você entender. Capítulo 5 de Lucas, ele afasta o barco, entra num barco e começa a ensinar, sim ou não? E daqui a pouco ele diz assim, acaba o sermão, ele diz assim, Pedro, vai lá e lança a rede de um lado direito. Aí Pedro diz, olha, eu passei a noite toda, né? Mas você está mandando, eu vou fazer isso, né? Primeiro ele ensinava, depois ele vinha com a prática. E agora com os discípulos, ele está dizendo assim, e vocês não querem não acompanhar eles? Aí Pedro se levanta. E Pedro declara uma palavra, ele diz assim, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido e visto que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Meu Deus. Se ele estivesse dizendo assim, a gente até canta essa música, diz assim, para onde eu irei? Onde é um lugar, irmãos. Quem? Fala assim de quê? Quem? Fala de lugar ou pessoa? Pessoa. E os discípulos estão dizendo ali, para quem iremos nós? Eles estão dizendo assim, nós não temos uma outra pessoa como Jesus. A gente não tem outro como ele. Então, para quem nós vamos? Porque nós temos visto e ouvido que ele é o Cristo. E é isso, irmãos, que precisa nos mover, igreja. É a palavra. É entender que tudo que ele escreveu ao meu seu respeito, passe o tempo que passar, mas vai acontecer. Mas sabe o que o diabo tem usado nesses dias? Ou, melhor dizendo, há muito tempo. Ele quer que muitos cristãos vivam uma vida conformada aí dentro de uma igreja. Por isso que Paulo está usando um argumento aqui, dizendo, mas nem todos que são de Israel são israelitas. Olha, nem todo mundo que está dizendo que é. Viu como que era antigamente? Os mais velhos aqui sabem. Antigamente, quando alguém caía em pecado ou errava em algo, a primeira coisa que se sentia era vergonha. O que era que se fazia? Saía da igreja. O que é que o diabo tem feito hoje? Não quer que você se envergonhe.
Ele não quer que você saia do lugar onde você precisa estar, porque aqui é o melhor lugar. Ele quer que os filhos continuem pecando. E daí muda toda a história. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para ser escravo. Por que Deus está tendo uma noite conosco, uma noite cirúrgica? Porque Deus Ele vai fazer em nós, irmãos. A igreja precisa entrar nesse lugar em Deus. Nesse lugar onde não vai ter espaço para mim e você. Nesse lugar onde Deus Ele vai trabalhar em nós o nosso caráter. Um dos textos que me chama muito a atenção, de um homem que recebe uma palavra de Deus, e essa palavra nunca falhou e nunca vai falhar. É quando o Senhor diz assim para Manoá. Quem já ouviu falar em Manoá? Era o pai de Sansão. E a palavra que o anjo dá para Manoá e para sua esposa é: olha, por esses dias a sua mulher vai ter um filho. O nome dele vai ser Sansão. E o texto vai dizer assim: e ele vai ser um nazireu. E nazireu tinha toda uma agenda para se cumprir no sentido pessoal. Não era apenas raspar, não podia raspar a cabeça, sim ou não. O nazireu não podia tomar bebida forte. E o nazireu também, ele não podia chegar perto de um morto. Daí a Bíblia diz, irmãos, que quando esse menino vai crescendo, Deus estava procurando uma ocasião para entrar no meio dos inimigos. E nessa primeira mulher foi plano de Deus. Não foi Dalila, mas foi uma mulher que não era israelita, mas era plano de Deus. Que povo era esse que eu esqueci o nome? Quem lembra do nome desse povo? Os filisteus. E por meio daquela mulher ali é o mecanismo que Deus vai usar para inserir, para introduzir Sansão para cumprir o seu propósito. Sansão era um homem separado por Deus, amém? Sansão recebeu uma palavra de Deus, amém? Por isso que eu digo e repito, não é apenas o que você recebe, é o que você faz. Esse homem cresce e ele está indo com seus pais, e simplesmente no momento ele se afasta dos seus pais. O que é que ele faz? Matou um leão. E quando ele volta, e ele segue, quando ele volta, obrigado, Márcio. Quando ele volta com seus pais, a Bíblia diz que ele vai lá, vê aquele leão, e lá dentro tinha o quê? Mel. Ele pega aquele mel, ele come e dá para os seus pais. Um nazireu podia se aproximar de um morto, mas Sansão se aproximou. E daí quando ele volta, vocês percebam, ele começa quebrando princípios. Querido jovem, vamos andar na brisa agora. Deus, Ele quer que você e eu andemos dentro dos seus princípios. Queridos, Sansão teve uma oportunidade ali, sabe qual? Chegar para os seus pais e dizer assim: pai, mãe, eu errei, eu cheguei perto de um leão, peguei o mel, comi, sim ou não? Não seria mais fácil, irmãos? Mas o que é que ele faz? Ele se cala. No muito que ia acontecer com Sansão, ele seria afastado do meio, e ele seria agora tratado para ser purificado, porque ele se tornou impuro segundo a lei. E quando você percebe essa história, gente, eu estou falando de um homem que foi levantado por Deus para ser um libertador. Sabe, alguém que Deus tinha algo para fazer por meio dele, mas ele se perde. Lembra de Gênesis, Adão? Quando Adão cai, a voz de Deus que vinha na viração do dia para falar com Adão, que era prazeroso, mas quando ele cai, quando Deus vem para falar com ele, o que Adão está fazendo? O que Adão faz, irmãos? Ele se esconde.
Porque é muito mais fácil você querer esconder-se de Deus, você querer esconder aquilo que está te matando, do que confessar diante do Senhor, do que procurar ajuda. Sabe, e eu creio que para esse tempo, essa geração que tem sido levantada pelo Senhor, é uma geração que não vai se dobrar diante do pecado. Sabe, é uma geração que vai ter coragem de dizer: olha Deus, eu tenho culpa. Porque o que Adão disse para Deus? Foi a mulher que foi o Senhor que me deu, a culpa é dela. Aí quando o Senhor chega para a mulher, o que Eva diz? A culpa não foi minha não, foi da serpente. Só faltou a serpente dizer agora: não, a culpa é de você mesmo. Sabe, então a gente vai vivendo um tempo, irmãos, que a gente vai percebendo que guardar aquilo que não é para guardar e não confessar aquilo que é para confessar vai matando, vai corroendo. Porque essa classe de pessoas que Paulo está falando aqui é uma classe que aparentava ser quem ela não era. E o Senhor está dizendo: eu me compadecerei, como Ele falou com Moisés, de quem você vai se compadecer daquilo que eu vou me compadecer. Porque na aliança, eu vou encerrar, mas eu queria que você entendesse algumas coisas. Na velha aliança, Gênesis capítulo 17, a circuncisão que Paulo está falando aqui, lá no Antigo Testamento era num prepúcio. Prepúcio é um local de intimidade, sim ou não? É um local íntimo. Quando vai para o Novo Testamento, se você for ver Atos capítulo 16, 1, 2, 3 e 4, o texto vai se referir a um homem chamado Timóteo, que era filho de uma mãe judia, crente, mas o pai era grego. E daí a Bíblia vai dizer que Paulo foi circuncidá-lo, para não criar margem para os que ali estavam. E deixa eu te fazer uma pergunta. A intimidade de Timóteo foi circuncidada por Paulo, sim ou não? Quem circuncidou Timóteo? Paulo. Porque foi necessário. Daí eu vejo Deus, irmãos, querendo que nós venhamos buscar nele primeiramente, e ajuda em pessoas. Sabe, talvez para você dizer bem assim: olha pai, olha mãe, eu pequei contra os céus, eu pequei contra o meu pai, eu pequei contra o Senhor. Está aqui, só isso. Mas quando você vai para a circuncisão agora, que Paulo vai falar no capítulo 2 de Romanos, no versículo 29, ele vai dizer que a circuncisão não é mais um prepúcio, mas a circuncisão, sabe onde ela é? No coração. O que é a circuncisão do coração? É a conversão. Sabe o que é conversão? Sabe quando você está andando aqui na pista e você de repente pega um retorno e você está andando nessa direção aqui, e o retorno ele vai fazer com que você faça uma conversão, e você vai sair dessa linha e você vai fazer uma volta, e daí vai mudar agora. Você não vai andar mais para lá, você vai andar para cá, porque lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. E agora na conversão, na circuncisão do coração, agora a nossa forma de pensar ela muda. E quando a gente permite que Deus ele faça algo aqui dentro, o oleiro coloque as mãos aqui dentro, automaticamente aqui fora vai acontecer alguma coisa. E nessa nova circuncisão ele está dizendo: nem todos que são descendentes são filhos. É descendente de Abraão, mas pode não ser filho. Sabe uma das coisas que eu acho fantástica quando Paulo vai relatar sobre essa filiação, esse ambiente familiar? Ele vai dizer no capítulo 1 de Colossenses o seguinte: que Jesus Cristo é o primogênito da criação.
Enquanto lá em João capítulo 3,16 ele diz: porque Deus amou o mundo que entregou o seu único, unigênito, único. Ele é o unigênito de Deus, sim ou não? Mas ele é o primogênito da criação, por quê? Ele é o unigênito filho de Deus, diga amém. Mas ele é o primogênito da criação para mostrar que por meio dele, por meio da cruz, ele fez muitos filhos. Existem muitos irmãos. Ele tornou filhos. Por isso que a Bíblia diz em João capítulo 1, vamos entender isso, essa palavra. Ele diz: e veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe por causa de quem? Por causa do primogênito Jesus Cristo. Ele é o primeiro, e ele fez muitos irmãos. E quando Paulo vai dizer no capítulo 8 de Romanos, ele vai dizer assim: e o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos. Sabe o que é que o Senhor tem falado conosco? Filhos de Deus. Não usem a liberdade que vocês receberam de Cristo na cruz para darem ocasião à carne. Todos os dias nós vamos precisar fazer alguns reparos. Não existe ninguém perfeito. Não existe pastor perfeito. Não existe liderança perfeita. Por isso que quanto mais a gente anda com o Senhor, mais a gente vai se tornando parecido à imagem e à semelhança dele. Enoque andou com Deus e Deus levou para si. Abraão andou com Deus. Sabe qual o maior segredo? Não existe segredo, mas sabe qual que é o X da nossa vida com Deus? Nós como filhos, é a obediência. Sabe o que Deus está trabalhando em nós, para fazer por meio de nós? É porque Ele está nos moldando. É porque Ele está tirando algumas impurezas do nosso meio. Ele está nos limpando, igreja, para o que vai vir pela frente. Você já parou para se perguntar por que Jesus disse assim, que não se coloca pano novo, remendo novo em pano velho, e não se coloca vinho novo em odres velhos? Aquele odre que eles colocavam um vinho, ele era feito com pele de animais. O vinho novo, no odre novo, o odre novo, irmãos, ele consegue receber o vinho e ele consegue ter elasticidade, porque o vinho ele fermenta. Então quando o vinho é colocado no odre, naquela pele que era feita, aí conforme o vinho ia fermentando, o odre também ia tomando, diga, forma. O vinho vai fermentando e o odre vai tomando. O odre novo, ele consegue tomar forma. Só que se pegar um vinho novo e você colocar ele em um odre velho, ele já vai estar ressecado. E se o vinho que está sendo colocado dentro do odre, ele começar a fermentar no odre velho, o que vai acontecer com o odre? Ele vai quebrar, vai romper. Por isso que o vinho novo que Deus vai derramar nesse tempo, Ele vai trabalhar com odres novos. Com odres novos. Não é o vinho o problema, o problema são os odres. O vinho está pronto, sim ou não? Mas o negócio é o odre que ainda não está. Então, se Deus ainda está permitindo que essa pandemia se alongue e ainda se alastre, é porque o odre ainda não tomou forma. Quantos estão entendendo isso? Então Deus, preste atenção, irmão, se você perder um segundo, você perde essa palavra.
Então a forma que o vaso está dando, o oleiro está dando para o vaso, é uma forma da mesma forma que ele planejou, o plano A de Deus, porque Deus não tem plano B. E da mesma forma que esse odre vai tomar forma, é Deus nos moldando e nos preparando, para que depois que tudo isso passe, o nosso coração permaneça em Deus. Viva em Deus a sua vontade. Olha, fique de pé, irmãos. A gente olha para a criança e a gente vê criança como uma criancinha. Deus ele vê como nação. Lembra quando Jacó e Esaú estavam no ventre de sua mãe, de Rebeca? Sabe o que é que Deus liberou uma palavra sobre ela? Deus disse assim: duas nações estão aí dentro, ó. Mas ainda estava no ventre, sim ou não? Ainda não tinha nem forma. E Deus está dizendo: duas nações estão aí dentro. E aqui Paulo está dizendo assim: que o maior servirá a quem? Ao menor. Aí ele diz assim no 13: como está escrito, também Jacó aborrecia Esaú. Deus está falando aqui de duas gerações, de duas nações, dos dois irmãos. E o que acontece enquanto que a gente está olhando, irmãos? Por isso que, escute isso. Pegue os seus filhinhos, ou quando estiver no ventre da sua mãe. Lembre o que eu li agora há pouco no Salmo 139. Enquanto vocês estavam no ventre materno, todas essas coisas estavam sendo escritas no seu livro. Quando o nosso corpo não tinha forma, o que é que Deus está dizendo aqui para nós? Que enquanto a gente está enxergando uma semente, quando a gente olha para uma semente de maçã, a gente sabe que ela vai se tornar o quê? Uma maçã. Se a gente olha para uma semente de laranja, a gente já está vendo que ela vai se tornar o quê? Uma laranja. Quando a gente olha para a borboleta antes, qual o nome? Oi? Lagarto, né? Laguma, como é? A gente sabe que ali é um lagarto, mas vai se transformar em quê? E o que é que vai fazer com que ela se transforme na borboleta? É o pastor Adinaldo chegar e dizer bem assim: em nome de Jesus, vire borboleta. É assim? É o irmão Márcio dizer assim: olha, em nome de Jesus, lagarta, vire borboleta. Ela vira assim? O que vai fazer com que ela se transforme na borboleta? O processo, diga amém. Então em nós não é milagre que Deus vai fazer. Deus vai nos preparar por meio dos processos. Em nós. E depois por meio de nós. Diga amém. Primeiro ele está preparando a igreja. Depois ele vai fazer por meio da igreja. A gente fala muito da igreja primitiva, da comunhão, do partir do pão. 3.000 almas se convertem. Deixa eu dizer para você uma coisa: a igreja que ele vai vir voltar para buscar, a igreja apocalíptica. É a igreja que está ansiosa aguardando o noivo voltar, porque ele deu uma palavra. Só que até que ele venha, precisamos ainda estar nesse processo de transformação. A circuncisão que ele está fazendo agora é em nós, é aqui dentro. É se converter verdadeiramente ao Senhor. Não se renda para o pecado, jovem. Não ache isso normal, ou não tenha o mundo como padrão. Porque as vestes que precisamos vestir em Deus são vestes brancas. Fala-se de santidade e pureza. Deixe Ele trabalhar aí dentro. Eu queria convidar o louvor para a gente orar aqui. Deixe Ele mexer na sua estrutura, em nome de Jesus. A gente não podia começar essa noite
sem entender que Ele vai fazer em nós. Ele está fazendo em nós, igreja. E o processo de Deus, muitas das vezes, ele dói. Ele machuca. Mas no final a gente entende que é para o nosso bem. E é para o cumprimento da vontade de Deus. No final a gente vai entender. Sabe o que é que Deus tem falado conosco, irmãos? Sabe o que é que Deus tem ministrado muito ao meu coração? É que nós somos a igreja. Estamos como uma mulher com dores de parto. Estamos num processo mês a mês. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês. E daí durante esse processo de gestação, uma mulher, ela precisa ter disciplina na alimentação. Ela precisa renunciar a algumas coisas, sim ou não? Precisa se cuidar, precisa ir no médico. Sabe? E eu vejo Deus fazendo do mesmo jeito conosco. E tem uma hora, irmãos, que a dor de parto, ela chega. Estamos vivendo dias com uma mulher com dores de parto. Claro que em Apocalipse fala que essas dores de parto, que Paulo vai falar ali, ele está falando sobre o período tribulacional. Mas se você pensa um pouquinho comigo, nós estamos vivendo como dores de parto, como uma mulher que está para dar luz. Queridos, e só tem permanecido nesse tempo os verdadeiros filhos. Entenda isso. Nem todos que são de Israel são israelitas. Não é a gente apenas levantar a mão e dizer agora eu sou dele, ele é meu e agora pronto, está tudo feito. Não. Não significa que dizer que eu ser dele, eu faço o que eu quero, ajo como eu quero, do jeito que eu quero. Não. A Bíblia vai dizer todas as coisas me são lícitas. Você tem liberdade para isso. Mas nem todas as coisas nos convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E daí é onde entra agora dentro desse processo o nosso limite de rendição em Deus. Ei, muitos caminharam no deserto, sendo guiados pela nuvem que era Deus e pela coluna de fogo à noite. Mas uma geração fica no deserto. Enquanto Moisés estava lá em cima no monte dizendo: eu quero mais. Uma geração lá embaixo estava se perdendo. É necessário, irmãos, a cada dia você dizer assim: Deus, eu preciso que o Senhor tire algo de mim. Eu preciso que o Senhor trabalhe em mim. Tem algumas impurezas em mim, eu sei que não está certo. Quando eu olho para a minha vida, irmãos, eu vejo o quanto que Deus é misericordioso. Eu vejo como que a palavra de Deus, ela é fiel e não falha. Deus, ele nos dá oportunidade, e é para a gente aproveitar da melhor maneira possível, rendido aos pés dele, sabe, com um coração quebrantado e contrito o espírito. Você olha para Deus, irmãos, aí você vê Deus aqui dizendo: olha, eu amei Jacó, mas eu aborreci Esaú. Sabe o que Esaú faz? Esaú pegou por causa de uma necessidade. Esaú chega agora e vende o seu direito de primogenitura. Primogenitura, ele tinha o direito de porção dobrada daquilo que era dele por direito. Ele não está nem aí para a primogenitura. Ele está dizendo: olha, por um guisado ele está vendendo para o seu irmão Jacó, e por isso ele vai perseguir Jacó. Aí a gente olha para Deus e diz assim: mas Jacó, um suplantador, um homem que enganou o próprio irmão. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Deus pegou o mesmo Jacó, que comprou o direito de primogenitura pela necessidade do seu irmão, e certa vez ele se encontra com o Senhor no Val de Jaboque, sim ou não? Ah, meu Deus. E no Val de Jaboque tudo muda. Eu não sei se vocês estão entendendo o que Deus está falando, mas no Val
do Jaboque não tem para onde fugir de Deus. No Val do Jaboque, Jacó, ele vai lutar, e o texto vai dizer: como um príncipe você lutou contra Deus. A petição de Jacó poderia ser assim: Deus, me abençoa com mais fazendas, Deus, me dá mais riquezas, Deus, me dá mais terras. Mas não, o que Jacó pede? Eu só quero que o Senhor me abençoe. E qual é a bênção que ele estava querendo e precisando? Eu não quero mais ser chamado de Jacó. Então tá bom, você não vai ser mais Jacó. A partir de hoje, nesse encontro que você lutou, você vai se chamar Israel. Porque o problema não é você errar. O problema é você defender o seu erro, é você permanecer no pecado. Deus está nos convidando, igreja, para a gente fazer uma autoanálise nessa noite. Porque a partir de amanhã, Deus ele vai começar a mexer agora no nosso entendimento. Deus está mexendo aqui dentro. Capítulo 6 de Isaías. Eu estou levando esses textos para você entender o que é que Deus está falando de forma clara. Quando Isaías contemplou ao Senhor assentado num alto e sublime trono, ele diz: os serafins voavam entre eles, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Um ambiente de glória, um ambiente cheio, sabe que o ambiente foi enchido, encheu os céus, encheu aquele lugar e tal. Mas o que marca não é isso apenas. Porque quando Isaías contemplou isso, ele disse uma coisa, ele disse: ai de... Que revelação é essa? Eu estou vendo o Senhor sentado no alto sublime trono, os serafins voando sobre ele, com duas asas cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, e com duas voavam e só diziam: Santo, Santo. Mas isso não marcou ele apenas, porque o que marca Isaías é quando ele olha para si mesmo, ele diz: ai de mim que sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele pensou: eu vou morrer. Sabe o que isso significa, irmãos? A glória de Deus naquele momento é como um espelho para Isaías. Quando Isaías ele contempla aquilo, ele começou a olhar para dentro de si, e ele disse: ai de mim. Escute uma coisa, o lugar que Isaías ele declara da sua impureza, homem de lábios, o texto diz que um serafim com uma tenaz tirada do altar vem e tocou Isaías aonde? Se Isaías tivesse dito: ai de mim que os meus olhos estão vendo demais as coisas, eu tenho certeza que ia ser tocado nos olhos. Ele especificou o lugar onde ele precisava ser purificado. Você entende isso, querido? Quantos estão entendendo essa palavra? É noite de você não olhar para quem está do seu lado, não olhar se o irmão caiu ou a irmã caiu. Estenda as mãos e ajude apenas. É noite da gente refletir sobre nós mesmos. Deus, como tem sido a minha vida com o Senhor? Como que eu tenho caminhado com Deus? Baixe a sua cabeça, por favor. Converse com o Senhor em nome de Jesus. Sempre a gente vai precisar, durante o percurso, ajustar algumas coisas em Deus, jovens. A palavra do Senhor diz: vocês são fortes, jovens. A palavra de Deus está em vocês e vocês são fortes. Vocês já venceram o maligno. Diga para ele, diga: Senhor, eu não quero ser o mesmo. Sabe, diga: Senhor, se necessário for, o Senhor me colocar num val do Jaboque, me leva. Mas eu quero ver aquele lugar se tornar Peniel. Ah, Espírito Santo,
nós entendemos que a tua vontade é trabalhar em nós. Ah, Senhor, quando nós lemos na sua palavra que diz em Juízes, por muitas vezes, e fez o povo que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos inimigos. Percebemos, Senhor, nesta noite o quanto que temos sido ruins, negligentes, o quanto que precisamos, Senhor, ser tocados pelo Senhor em áreas da nossa vida que precisam ser purificadas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Espírito Santo, ministra em cada coração. Nós não queremos ser o mesmo. Não, não. Junto com o ministério do louvor, vamos declarar isso. Ah, Senhor, como é bom te sentir. Como é bom te ouvir, Senhor. Aleluia. Aleluia. E eu vaso, diga isso. Oh, Senhor, obrigado. Rasgue o seu coração. Faz vasos novos, Senhor. Eu quero ser. Faz do mesmo barro. Eu quero ser. Ele não te lança fora, querido. No seu peito, jovem. Começa a visitá-los, Espírito Santo. E uma palavra que venha sair da minha boca é suficiente se o Senhor não convencer. Traz a luz, Senhor. Senhor, por favor, não deixe que os jovens venham guardar para si o pecado, mas que eles confessem. Porque aqueles que confessam seus pecados e deixam, alcançam misericórdia. Ah, Pai, que sejamos uma geração transparente. Senhor, que seja uma geração que vai reinar, não como Saul, apaixonado e apegado por um trono, mas uma geração como a de Davi, que diz: Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito e não me lance fora da tua presença. Este reino que nós esperamos, não de homens que estão apegados a plataformas, a status e a posição, mas homens e mulheres que amem muito mais o Senhor e a tua presença. A tua presença vale mais, Senhor.